severity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. In Bhopal, India tonight, another horror story continues, the aftermath of that poison gas leak that has killed more than 2,000 people. Today, the Indian state government in Bhopal filed a criminal negligence suit against a subsidiary of Union Carbide, which has been operating the plant from which the gas escaped. As John Cochran reports tonight, the suffering goes on as officials try to determine just what went wrong. Localizada na Índia Central, a cidade de Bhopal, capital do estado de Madhya Pradesh, é conhecida mundialmente pelo desastre que ocorreu na década de 80 em uma planta industrial que na época produzia o desenvolvimento socioeconômico da cidade, além do aumento da população local. A região foi escolhida pois, além de oferecer incentivos e benefícios como a mão de obra barata, facilidade logística, apresentava um grande mercado consumidor. Para a população indiana, foi vendida a ideia de que a produção de pesticida naquela região aumentaria a produtividade de alimentos e, por consequência, um problema vivenciado naquele populoso país poderia ser minimizado. Em 1978, a fábrica de pesticidas indiana Union Carbide, uma subsidiária da Union Carbide Corporation, deu início à operação de produção de seu principal produto, um pesticida denominado Sevin. Apesar da recente operação, a fábrica colecionava pequenos vazamentos de substâncias perigosas e outros 6 acidentes anteriores à grande catástrofe foram reportados. Inclusive, em um dos acidentes, houve a morte de um operador que inalou uma pequena quantidade de fosgênio na unidade produtora de isocianato de metila, o MIC. I had a friend who was working with the carbide, and he would always complain that it's not a safe place to work, so he was trying to find another job, but never really took it very seriously. But in 1981 December, another friend, Muhammad Ashraf, he was working on the plant and he got exposed to the small phosgene leak. The death of Ashraf really alarmed me, and then I started investigating. And then I took out all those things, and it took almost 9 months for me to write the first piece in September 1982. That was a small weekly newspaper I was publishing. It hadn't had any impact I would expect. But still, I didn't give up, so I wrote another piece as a follow up, Bhopal sitting at the top of a volcano. Second piece, which appeared, was on October 1st, 1982, and 3 days later, there was a small leak in the plant, and it created such a situation that when all the neighboring people had to run away. I wrote another piece on 8th October saying, if you don't understand, you all will be wiped out. So my another piece on the dangers posed by this plant was published on 16th June 1984. Even that didn't work, and finally came the night of December 2nd, 3rd, when this disaster took place.
No mesmo ano, um relatório foi escrito por 3 especialistas em segurança de processos, que apontaram algumas violações de segurança que tinham grande potencial para culminar em acidente. Dentre essas violações, destacaram-se as seguintes: havia um vazamento numa válvula que isolava o MIC, a possibilidade de contaminação do tanque de armazenamento do intermediário e o defeito do medidor de pressão do tanque de fosgênio. Esses sinais claros de decadência estão inseridos em um contexto de desinvestimento e pressões políticas, pois em meados de 1984 a planta funcionava com menos da metade da sua capacidade instalada devido à redução de demanda ocasionada pelo surgimento de novos produtos e concorrentes. Neste cenário, a intenção da matriz nos Estados Unidos era de fechar a filial, porém pressões governamentais fizeram com que a empresa mantivesse o funcionamento parcial. Como consequência, cortes de gastos precisaram ser feitos. Operadores foram demitidos, o número de supervisores foi diminuído, sistemas de segurança foram desligados e manutenções foram feitas com menos frequência. Na madrugada do dia 3 de dezembro de 1984, ocorreu um dos maiores acidentes industriais. Na antiga fábrica indiana Union Carbide, a entrada de água no tanque 610 que armazenava mais de 40 toneladas de isocianato de metila gerou uma reação violenta e descontrolada. O calor gerado pela reação química resultou em um rápido aumento de pressão e temperatura que, associada à presença de clorofórmio e ferro, causou uma enorme produção de gás tóxico que não foi contido pelo sistema de segurança e escapou da área industrial para as áreas vizinhas, invadindo a atmosfera da cidade de Bhopal, causando inúmeras mortes e consequências devastadoras para a região. Para entendermos melhor o que levou à tragédia de Bhopal, precisamos entender a química por trás de tudo. Sevin é um inseticida da família dos carbamatos, utilizado no controle de insetos nas plantações, servindo de substituto aos praguicidas organoclorados, como o DDT e o Aldrin, entre outros. Foi na década de 60 e 70 que os carbamatos começaram a ser sintetizados para uso em pesticidas, e entre eles, o Sevin foi o primeiro a ser sintetizado. A síntese do Sevin se dá pela reação entre o alfa-naftol e o metilisocianato. Entretanto, a síntese e armazenamento do metilisocianato implica em alta periculosidade ao processo, e junto à prática arriscada adotada pela Union Carbide de armazenar grandes quantidades desse composto, sucedeu-se a tragédia em 1984. O metilisocianato é o menor, o mais reativo e mais tóxico composto da família dos isocianatos. Ele é preparado a partir da reação entre metilamina e fosgênio em meio alcalino em altas temperaturas, formando o cloreto de metilcarbamoril e o ácido clorídrico. O metil de carbamoril é então tratado com uma amina terciária, como a piridina, e resulta em um metilisocianato. Por outro lado, caso entre em contato com a água, como ocorreu no dia do acidente, o metilisocianato reage violentamente e gera dióxido de carbono, 1,3 dimetilureia e o 1,3,5 trimetilbioreto. Essa reação é bastante exotérmica e libera cerca de 197 kJ por mol de água. A reação de isocianatos com água ocorre em duas etapas. Inicialmente é formado o ácido carbâmico, que uma vez que é instável, se decompõe em gás carbônico e na amina correspondente. Esta amina reage imediatamente com outra molécula de isocianato, formando ureia. Por outro lado, uma pergunta surgiu entre os investigadores após a tragédia. Seria esse o único caminho para sintetizar Sevin? Era realmente necessária a produção de um intermediário tão perigoso como o metilisocianato na síntese do inseticida? Já era sabido naquela época
uma rota mais alternativa na produção do C-vinho, que, utilizando os mesmos reagentes do método usual, isto é, o fosgênio, a metilamina e o alfa-naftol, não formava-se o metil-isocianato como intermediário, sendo, portanto, uma rota mais segura e menos tóxica. Por que então adotaram uma rota mais tóxica na época, além de armazenarem metil-isocianato durante o processo? As investigações não conseguiram esclarecer a escolha da empresa pela rota sintética mais perigosa. A prática de estocagem de metil-isocianato se tratava de uma prática industrial, onde a produção do pesticida poderia continuar mesmo sem produzir mais o intermediário. Uma escolha que claramente não levava em conta os aspectos de segurança e cuidado